Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quem disse isso não fui eu, foi o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire. Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro programa de Frente com a Ti. Estamos aqui para comemorar um grande dia, que além de ser meu aniversário, é o Dia dos Professores e Professoras de Geografia. Apesar da alegria, o momento que propicia isso é um contexto doloroso e pandêmico. Ao mesmo tempo que o formato desse nosso encontro permite com que a Aniele esteja virtualmente aqui em Xinguara, ele também nos impossibilita a presença e o afeto físico. Queria iniciar o nosso primeiro programa parabenizando todas as professoras, professores e estudantes de geografia por esse dia tão especial. Essa data foi escolhida devido à promulgação da Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que regulamentou a profissão do geógrafo bacharel. Um pouco controverso, né? Já que essa lei não regulamenta a profissão do professor de geografia. Para alguns, inclusive, essa data deveria ser comemorada no dia 19 de dezembro, quando tivemos a aprovação do currículo mínimo do licenciado. Mas vamos deixar esse tema polêmico sobre bacharel e licenciatura para a nossa convidada de hoje, Aniele Freitas. Ela, que é ex-libidiana, geógrafa, carioca, jogadora de vôlei, apegeica, mestre, especialista, libridiana. Me fala de você, Aniele. Conta um pouquinho pra gente quem é a Aniele Freitas. Muito prazer, eu sou a professora Aniele Freitas, sou professora de Geografia, mestre em Geografia e doutoranda em Geografia aqui na Unicamp. Desde que eu me formei, eu tenho buscado compreender, estudar a formação do professor de Geografia, seja da forma como ele aprende, como ele estuda e como ele pratica a sua profissão, ou até mesmo as políticas que envolvem essa profissão do professor de Geografia. E eu comecei isso lá em 2011, quando eu fui bolsista do programa PIBID na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu estava no penúltimo ano de graduação, quando a UFRJ ela conseguiu ampliar seu número de bolsas de PIBID e a geografia foi contemplada com isso. Na época, o coordenador de geografia era o professor Rafael Straforini, hoje que é docente da Unicamp, e eu fui bolsista nesse programa durante 1 ano e meio, até eu me formar. E foi uma experiência muito ímpar, porque até então, enquanto eu estava na graduação, eu ainda não havia retornado à escola, à educação básica, depois de ingressar na universidade. Então, esse foi meu primeiro contato com a universidade e com a escola ao mesmo tempo, antes mesmo do estágio, o que trouxe muita coisa, um universo se abriu ali durante a minha formação. E aí foi onde começaram, as inquietações, né, sobre o que faz do professor de geografia um bom professor. E o principal, será que aquele programa, né, aquela bolsa, todo aquele projeto que a gente estava envolvido, de fato, tinha alguma diferença na nossa formação? Quando eu fazia parte do programa, nós participamos de 2 escolas ativamente, né? Uma ficava mais próxima ao centro do Rio, e ela era uma escola bem central, que recebia crianças de muitas idades, tinha tanto o ensino fundamental 2 quanto o ensino médio, e era uma escola que também abarcava alunos de toda a cidade e fora da cidade, né? Então, isso trazia um perfil de alunado muito diferente, um perfil de professorado também. A outra escola já era uma escola maior em questão de infraestrutura, porém com um público mais focado, um público menor. Essa escola ficava em São Conrado e ela atendia praticamente a comunidade da favela da Rocinha. Então, a gente tinha todo um outro universo diferente de alunos e professores que estavam completamente envolvidos com a favela. E isso trouxe muitas outras inquietações para a gente, que era bolsista naquele momento. E aí, quando eu terminei a graduação, na verdade, quando eu estava terminando, já no finalzinho, estava ali naquela questão do TCC, eu fazia muitas pesquisas sobre cartografia escolar e cartografia inclusiva, eu comecei a participar dos eventos, né, apresentando o meu TCC e comecei a conhecer PIBIdianos do Brasil inteiro. E vi que estava todo mundo assim meio esquisito. Bom, eu sou o PIBID, é uma bolsa que eu recebo, mas o que eu faço é diferente da IC, né? Eu estou aqui apresentando resultados de pesquisa que vieram da escola.
E daí surgiu a minha vontade de fazer uma pesquisa mais profunda, ir para o mestrado e pensar como o PIBID ele estava influenciando e como ele estava transformando a formação do professor de geografia. E aí, nesse trabalho, resultou a minha pesquisa de dissertação, que é formar professores pesquisadores numa escola de bacharéis. Legal. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Deixa eu te perguntar, então, você foi a primeira leva do PIBID? Não, não foi o primeiro ano do PIBID. Eu fui a primeira leva do PIBID de geografia. E foi a primeira leva da UFRJ também. Porque eu lembro que na minha época de graduação não tinha o PIBID ainda. Quando eu saí da graduação, acho que foi 2011, foi o primeiro programa. E falando, então, nessa dissertação, né, de mestrado, defendida aí na Unicamp, né, no Instituto de Geociências, quando foi a defesa? Foi em 2016, maio de 2016. O título, né, da dissertação, Formar Professores Pesquisadores numa Escola de Bacharéis, a cultura do PIBID de Geografia da Unicamp. Então, Aniele, eu queria aproveitar que você está aqui, fazer uma provocação, né? Você, já que eu comecei o nosso texto, a nossa entrevista, falando do Dia do Professor de Geografia, né, que na data de hoje a referida lei, ela formaliza a profissão do bacharel, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente o que é essa escola de bacharéis. Você tem bacharelado? Não. Não, porque quando eu entrei na graduação na UFRJ, foi em 2009. Olha a gente entregando a idade aqui. Os alunos vão fazer contas. Foi em 2009. E em 2009, o curso de geografia já tinha passado pela reforma curricular de 2002 e eles se separaram, né? Então você tinha uma entrada específica para bacharelado no diurno e uma entrada específica para licenciatura no noturno. Isso aconteceu mais ou menos em 2006 e eu fui ali pelo menos acho que a terceira ou quarta turma de licenciatura específica da UFRJ. Então, para a gente fazer o bacharelado, acho que acredito hoje que ainda seja assim, você precisava pedir reingresso, tinha toda uma outra questão, porque eram currículos completamente diferentes, né? Tinha disciplinas que eram diferentes, com créditos diferentes, carga horária e tal. Então, quando eu terminei a graduação, eu estava muito na pegada de ser professora, de querer ir para a escola, de trabalhar, já tinha feito PIBID, já tinha feito iniciação científica. Então, voltar para o bacharelado nunca me chamou muita atenção e até hoje eu acho que eu tomei a decisão correta, porque eu gosto mesmo de escola. Não me vejo muito trabalhando enquanto geógrafa no mercado liberal. Então, foi uma escolha assim que eu tomei e foi acertada. Eu fui feliz com isso. Não, a escola de bacharéis é uma metáfora que eu encontrei durante o curso de mestrado, né? Conhecendo a Unicamp, então eu saí de uma universidade federal no Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo, fui conhecer uma universidade estadual no estado de São Paulo, com uma cultura, um cotidiano completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. E durante o mestrado, fui estudar muito sobre educação, fui estudar sobre reforma de ensino superior, reforma dos cursos, e me deparei com um texto do Saviani que fala sobre a formação do professor naqueles currículos 3+1, né, que são os currículos de 3 anos de bacharelado, mais 1 ano de complementação pedagógica, que equivalia à licenciatura, e você sairia com 2 diplomas em 4 anos. Durante muito tempo, isso foi extremamente problemático para os cursos de formação de professores, porque os cursos de formação de professores não tinham identidade de licenciatura como a gente conhece agora, que é como cursos de vocês acontecem, né? Então, você tinha ali muitas disciplinas voltadas para o bacharelado que eram adaptadas ou nem sequer eram cogitadas uma adaptação para os professores que estavam se formando. Então, a formação ela ficava sem sentido, ela ficava uma formação sem reflexão, como um apêndice. Ficava, né, bem nesse sentido. E aí, quando eu vou para a Unicamp, para conhecer a Unicamp, a primeira coisa que me chamou muita atenção é que, naquela época, o curso de licenciatura não precisava entregar um trabalho de conclusão de curso. Por quê? Na graduação você entregou, então. Você teve a IC, teve um TCC. Tive um TCC. Só a gente só não tinha banca naquela época. Mas a gente não tinha uma defesa pública, mas tinha banca para corrigir, você recebia nota e tudo bem. Na Unicamp isso não era obrigatório, né? Não sei se todos os institutos eram assim ou ainda são, mas o curso de licenciatura não precisava passar por um TCC.
E me chamou muita atenção porque desde 2012 o Conselho Nacional de Educação insiste que os cursos de licenciatura tenham TCCs, tenham monografia, mas ali não, porque é uma universidade estadual, então ela atende diretamente ao Conselho Estadual de Educação. Enfim, papo muito longo para dizer que o curso de Geografia, de licenciatura em Geografia, ele ainda tinha aquela característica na estrutura curricular do 3+1. Então, isso acabou me chamando a atenção e com muito estudo, muita conversa com o Rafael, que já era meu orientador na época, a gente chegou nessa metáfora, né, que parecia uma escola de bacharéis, que a gente ainda continuava formando esses bacharéis, inclusive na licenciatura. Entendi. A minha graduação, que foi na Unesp Ourinhos, foram 4 anos de licenciatura e depois você podia continuar, não precisava pedir reingresso, você fazia o bacharelado. Como a gente só tinha o curso de geografia no campus Ourinhos, acho que até hoje é só geografia, todas as disciplinas que eram optativas da licenciatura, elas eram as obrigatórias do bacharel. Então, automaticamente, você praticamente fazia as disciplinas do bacharel pela licenciatura, né? E eu acabei indo, fiz o bacharel, então já estava ali, né? Já terminei a licenciatura, colei grau, peguei o diploma, comecei a atuar na sala de aula, mas fui fazer o bacharel pelo TCC. E a minha pesquisa do TCC era de ensino de geografia. E eu comecei a observar muito isso lá também. Então, o pessoal fazia o TCC, que era do bacharel, mas a temática da pesquisa, ela era de licenciatura, ela era na educação básica. Então, para mim, o bacharel hoje, a contribuição que ele tem para a minha formação foi o TCC, foi a pesquisa, que prepara a gente, né, para o mestrado, para a gente, ou mesmo para atuar na sala de aula com esse viés da investigação, né? Então, eu queria também que você... Perdão. Não, pode falar. Eu só ia complementar. Desse professor pesquisador, dessa professora pesquisadora, né? O que seria isso para você? E no que você trabalhou nessa pesquisa? Então, quando a gente estava estudando isso e quando eu estava encerrando ali a conclusão da dissertação, a Unicamp passou por mais uma reforma e aí eles implementaram equivalências para os cursos de licenciatura e bacharelado no que tange ao TCC. Então, hoje o curso de licenciatura ele tem o trabalho de conclusão de curso ou monografia. E isso é bacana, porque abriu leque para muita gente e abriu os olhos para muitos alunos que eles poderiam fazer TCC sobre as suas práticas educativas. O que antes era um incômodo, sem saber com quem falar, porque não tinham tantos professores de ensino de geografia no departamento, né? Então ficava uma coisa de lado, beleza, fiz estágio, já sou professora, já atuo na educação básica, mas o meu TCC precisa ser realmente voltado ali para a ciência mais dura e tal. O que é muito interessante da tua experiência é que é um curso de bacharelado que teve muitos TCCs sobre a licenciatura. Não é comum isso, né? É bem oposto. A minha turma de graduação, eu acho que pouquíssimos escreveram sobre as suas práticas escolares, todo mundo escolheu temas mais amplos da geografia, que foi muito legal para eles também. Mas a gente teve um curso específico e muito bem estruturado para pensar a formação do professor de geografia. Não sei dizer se foi melhor currículo e tal, mas era o currículo que a gente tinha. E ele era completamente diferente do bacharel. Isso foi muito marcado na minha formação e hoje eu ainda vejo que tem sementes, né? Ficaram coisas aí interessantes. Tanto da minha experiência como professora na Universidade Federal Fluminense, isso também ficou muito claro, porque a UF teve um caminho bem parecido com o da FRJ, né? Por serem federais, então reestruturar um curso separado do outro. Isso tem muitas questões aí curriculares. Também durante a pesquisa, a gente começou a estudar muito sobre a formação do professor pesquisador, porque o subprojeto de geografia da Unicamp, ele estava lá escrito que um dos objetivos que o professor Rafael Straforini tinha para o grupo era a formação da identidade docente voltada para o professor pesquisador. Eu fui procurar o que era o professor pesquisador. Então, o professor pesquisador, em linhas gerais, ele é um termo, é um conceito político epistemológico que o Zeichner ele traz de muita reflexão com Schon, né, que é um filósofo conhecido pelo professor reflexivo, e ele fala o seguinte, o Zeichner, não Schon, que esse conceito epistemológico do professor pesquisador, ele está ali para reagir ao pensamento sobre o professor como um reprodutor de método, sem autonomia. E que a experiência desse professor, ela é importante como prática reflexiva, né, para que ela oriente o professor para que ele continue pesquisando.
e pesquisar sobre a sua prática. Então, ele vai estudar sobre a autonomia da sua profissão, ele vai estudar sobre a produção de currículo, sobre a sua identidade, sobre o trabalho, enfim, muitas coisas que se dão dentro do cotidiano da profissão docente e elas são importantes enquanto conhecimento científico também. E aí a gente resgata esse conceito do Zeichner e começa a tentar procurar pistas, tanto no currículo da licenciatura em Geografia da Unicamp, quanto no próprio programa, né, no subprojeto de Geografia que estava ali sendo implementado, para conhecer essa realidade e ver se realmente o que o professor esperava, né, o professor Rafael esperava para o projeto, estava acontecendo no decorrer desses anos. E aí foram 2 anos de muito estudo. Eu que já estava formada, já não era mais bolsista de PIBID, tinha que toda semana estar lá na reunião com os garotos, ouvindo, estudando, lendo com eles, acompanhando produção de oficina, produção de muita coisa. Enfim, fiz PIBID tudo de novo. Mesmo que numa posição diferente, eu estava dentro do projeto de novo. E o que eu sinto, Aniele, muitas vezes, é que o professor pesquisador não necessariamente é aquele que vai para o mestrado, né? A ideia dessa pesquisa não é essa pesquisa, pode ser também, né? Essa pesquisa institucional, o mestrado, a especialização, mas não necessariamente. Eu acho que isso é importante da gente enfatizar, porque a sensação que eu tenho para alguns colegas que não são da área do ensino de geografia é que quando eles escutam, e agora nos PPCs está muito forte trazer esse termo, né? Tá meio que entrou na moda, que bom que entrou na moda. E eu sinto de alguns colegas que eles escutam esse termo e eles entendem que é para o professor terminar a graduação e ir para o mestrado, ou ir para a especialização, por exemplo, que seria bom se fosse, mas não necessariamente, né? Sim, exatamente. Quando a gente está nessa posição de professor, a gente ouve falar de professor pesquisador, a gente pensa da nossa posição de professor e pesquisador. E aí você tem esse estranhamento. Mas o que a gente está chamando a atenção, tanto no trabalho da dissertação, quanto que o Zeichner faz, na verdade, é que a cultura da pesquisa ela esteja presente entre os educadores e que isso se torne uma ferramenta de trabalho. Não só uma ferramenta para pesquisar novas metodologias, para problematizar o conhecimento geográfico, mas uma ferramenta política que coloque o professor dentro da ordem política de sujeito, dentro daquela discussão de currículo que está ali em volta dele, e ele faz parte, né? E não só o Zeichner falou isso, mas o próprio Paulo Freire, que não existe ensino sem pesquisa, você precisa estar ali presente com isso. Então, esse conceito político, epistemológico do professor pesquisador é para a gente pensar que o professor nunca está acabado, né? Ele está sempre em caminho de formação, ele não se encerra tão pouco no mestrado, no doutorado, ele não extrapola isso. O professor, ele precisa sempre estar em movimento, porque ele é um sujeito político dentro da sua profissão. Que ótimo, Aniele. Esclareceu muita coisa. A gente vai encerrar, então, esse quadro. Vamos dar um rápido intervalo para o nosso segundo quadro. Muito obrigada.